Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje é um dia em que lembramos que em 1415 João Hus foi queimado publicamente em fogueira e ali, ao estar morrendo, queimado, suas últimas expressões verbais, meio a dor, que deve ser horrível de morrer queimado na fogueira, foi exaltando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os dois versículos hoje vão falar sobre o pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós cometemos pecados através das nossas palavras, através das nossas ações, atitudes, através dos nossos pensamentos, e muitas vezes pensamentos pré-conceituosos, quer dizer, a gente faz um conceito de alguma coisa antes, né? A gente julga antes de conhecer realmente uma situação, uma pessoa, e também através da nossa omissão. Sim, pecamos quando deixamos de fazer aquilo que deveria ter sido feito em certa situação. E os dois versículos vão falar daquilo que Deus faz em relação a esses nossos pecados. Se nós formos olhar para nós mesmos, como nós agimos em relação aos pecados das pessoas que nos cercam, na família, no trabalho, nos amigos, ali tudo é contabilizado, pau pau, pedra pedra, olho por olho, dente por dente, é tudo muito bem anotadinho na nossa folhinha, no nosso coração. Mas Deus não age dessa forma. Se Deus agisse dessa forma, nós estaríamos lascados, estaríamos perdidos, estaríamos queimando na fogueira do inferno. Mas o salmista, lá no Antigo Testamento, na verdade a senha de hoje é o versículo 12, mas eu faço questão de pegar a partir do 10, para a gente entender, e até o 13. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Aqui já transparece a misericórdia e a graça de Deus para conosco. E aí o salmista vai trazer três comparações muito interessantes. Primeiro, versículo 11, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Você sabe qual é a distância entre o céu e a terra? Essa distância é infinita. Assim é o amor de Deus por você, por mim, por nós. Versículo 12, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Legal isso. Deus afasta da nossa vida o pecado, e aí traz uma comparação humana, o salmista, para a gente poder entender, e aí a gente entende quão grande é essa misericórdia. Então, longe fica o Oriente do Ocidente, quer dizer, essas duas coisas não conseguem nunca se encontrar, então também Deus afasta de nós os nossos pecados. E o 13º versículo vai dizer, com uma coisa bem humana, assim como um pai trata com bondade os seus filhos e acrescenta as suas filhas, assim o Senhor é bondoso para com as pessoas que o temem. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também vai falar dessa realidade do pecado e da graça de Deus em nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 20, vai dizer o seguinte: a lei veio para aumentar o mal. O que Paulo está querendo dizer com isso? A lei, os mandamentos de Deus, eles estão aí para serem cumpridos, mas aí a gente vai descobrindo como temos dificuldade de cumprir a lei, os mandamentos de Deus. Olha, nós temos 10 mandamentos e talvez você diga, eu cumpro todos. Será que cumpre mesmo? Já conversamos algumas vezes aqui sobre um outro mandamento e a gente percebe que a gente sim falha e precisamos reconhecer que não somos capazes de cumprir os 10 mandamentos. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Lá na tradução antiga de Almeida diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça
de Deus. Versículo 21, preste atenção nisso. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado está na nossa vida, vamos nos lembrar que também a graça de Deus está em nossa vida. Que não permitamos que o pecado nos domine, mas vamos abrir o nosso coração e a nossa vida para esta graça. E esta graça nos capacita a vivermos aqui neste mundo para com as pessoas e vencermos o pecado quando temos força para isso. E quando não tivermos, deixemos isso sob a misericórdia de Deus, sob a graça dele, sob a bondade dele para conosco. Uma abençoada semana de trabalho para você, para todos e todas nós. Um beijo no seu coração.